Acho que hoje eu tô batendo meu recorde. Peraí, tá desligado o microfone, hein, galera. Peraí. Eu tô ouvindo uma parada aqui. Peraí, tem que ligar o microfone. Vai dar. Aí, beleza. Agora eu consigo me ouvir. Mas eu não sei qual que é a diferença do microfone ligado ou desligado. Talvez tenha alguma diferença aí. Mas pra mim é a única vantagem que eu consigo me ouvir. Eu tenho retorno, pelo menos, né? Mais uma reflexão aqui a respeito de ser direita, eu acho que isso incomoda alguns esquerdistas, eu acho que eles não sabem o porquê, né? Não conseguem entender o porquê. E eu vou ler aqui, tá? Ser de direita é identificar-se com a corrente política que tradicionalmente valoriza princípios, né? Por exemplo, o princípio da liberdade individual, né? E as responsabilidades individuais do Estado limitado, né? Do Estado que ele vê aí tem como objetivo a proteção da propriedade privada, né, proteção no geral, né, proteção também, uma palavra que está em moda agora, da soberania, né. Eu não vou chegar ainda, galera, em João Baudin, se não me engano, né, quem mais escreveu sobre aí, fica a dica do livro aí, um alerta aí, tá bom, as pessoas que falam na internet mesmo conseguem emitir aí, vamos ler, indicar as coisas que a gente fala, né, de onde está vindo a ideia, para não parecer ultra intelectual, coisa que a grande maioria não é, para indicar também um pouco da fonte, de onde vem a ideia. Então, Estado limitado, menos intervenção estatal na economia, né, e na vida privada. Essa adesão ao capitalismo, né? O capitalismo sempre foi um espantalho da esquerda e o capitalismo é como uma metáfora, uma arma, né? Ali pode te proteger, te salvar de alguma situação, como ele pode te destruir também, etc. Ele não é uma pessoa que se possa bater ou restringir, etc. Ele é só um meio de ação, né? A valorização, né, da família, religião e patriotismo, né? Isso aí todo mundo está cansado de saber, a partir também quando eu falo patriotismo aqui, eu posso dizer também a soberania, um apreço, né, um amor à pátria, de certa forma, e eu adicionaria também o exército, né, que é uma força controladora que manteria, de certa forma, assim, seria a última palavra, né. Então, sem a família seria impossível, não precisamos do organismo vivo, a religião como um complemento espiritual, o patriotismo como essa sensação de união, né, de uma família grande mesmo dentro de um país, e o exército para fornecer aí da ordem e segurança. Aí, bom, beleza, essas ideias variam, né, claro, de acordo com cada país, e aí a pergunta que eu pergunto, como poderia ser bom, como pode ser bom ser de direita, né? Então isso vai depender, lógico, de cada um, sabe? Se identificar ou não, e aí não é questão de, não tem que ser rico, não tem que ser nada, sabe? Tem que ser só você, porque a direita digamos, entre outras coisas, porque fala pobre de direita, defende o individualismo, sabe? Ao invés do coletivismo. Nós estamos pela liberdade, tende maior na nossa balança do que a igualdade, porque a ideia de igualdade pressupõe também um controle, né? Então, um leviatã para controlar qualquer tipo de acesso, mesmo que benéfico, sabe? Mesmo com a vontade do sujeito, né? Então, o Estado opera como um Deus, assim, que controla os mortais, né? Que são o povo popular, etc. Então, como ser bom? Menos, historicamente, a direita sempre lutou por menos impostos, mais iniciativa privada, até pela questão de lógica também, né? De mercado, de conflito de mercado. É bom quanto mais variação, melhor, e sempre valorizando empreendedorismo, coisa que a esquerda odeia, porque na verdade são incapazes, não é porque não têm privilégios econômicos, não, porque na maioria das vezes são pessoas frustradas, já recalcadas por alguma coisa da vida, sabe? A valorização da meritocracia, né, que sempre fez a diferença, e aí poderia citar inúmeros aí,
grandes empresários que, por meio da meritocracia, conseguiram alcançar defesa das tradições culturais nacionais. Então, quando a esquerda vem com essa ideia de ruptura com o passado, entre outras coisas, a tradição, que é a tradição que faz, por exemplo, a religião é o órgão que mais, vamos dizer assim, é o pilar, né, da sociedade que mais transfere tradição, perpetua, vamos dizer assim, a tradição. E ele é um dos alvos principais aí, vai lembrar aí a teologia da libertação, teologia verde, teologia integral, e tantas outras aí que tentam pregar assim um materialismo teológico diferente da sua proposta original. E todo mundo sabe que uma população armada nunca será colocada de joelho, escravizada ou qualquer coisa do tipo. Então sempre a direita defendeu, né, além das outras questões morais, né, não ao aborto, não às drogas, etc. Por mais, e aí que entra uma visão muito interessante, que é o seguinte: geralmente o que acontece? O cara da direita, ele não é, digamos assim, um hipócrita. Por quê? Porque mesmo ele errando, ele sabe que precisa de um norte, vamos dizer assim, sabe? Igual aquela ideia, né? Se não existe Deus, né, então, e não existe pecado, tudo pode, né? Então você imagina, se você tinha antigamente o Estado Socialista com uma nova roupagem de uma... o que acontecia, né, na época dos impérios, né? Na época de Hobbes, por exemplo, é uma nomenclatura, só que agora sem Deus. E aí tudo é um direito construído por homens de poder para controlar cidadãos fracos e comuns e fracos. Então jamais poder algo superar, né, uma outra revolução acontecer. Na realidade eles querem o fim dos contrastes, né? Eles querem pregar quase que o impossível possível, né? E aí você tem a questão, já foi falado, do patriotismo, né? Talvez o fundamento principal, né, da direita seja ainda a pauta dos valores sociais, né? Além da visão econômica, eu não posso falar muito, que eu não sou da área, mas sempre a direita sempre foi a favor, na verdade, por conta dos liberais, né, de uma economia liberal, onde a concorrência diminuiria, então, digamos, o estado de concorrência diminuiria, ou se não ampliaria o direito de escolha, né, do sujeito, né? Se ele ganha X numa empresa e uma outra empresa paga Y, eu posso mudar para outra empresa porque eu vejo que ela valoriza mais o meu trabalho, coisa que não aconteceria no Estado Socialista com uma economia planificada. Além da redução dos impostos e tal, e da variedade de empresas, né? Então você teria um Estado mais coeso, mas não no sentido de irmandade, mas no sentido de força bruta, porque agora a religião já foi excluída, né? E a religião como a própria, aquela que faz a manutenção da moral, né? Então todos deixam de, digamos, pecar ou cometer crimes por conta de algum tipo de punição, seja ela positiva ou natural, ou até mesmo religiosa, sabe? Você quebrando aí as pernas da religião, você deixa o sujeito entrega a própria sorte e a própria... Ele não vai ter nem mais uma crise de consciência, né? Ele vai estar só sobre medo, né? E o que tem lógico, de certa forma, também por causa das leis, é criar colapso na sociedade, essa falta de religião, de amparo, uma sociedade muito mais depressiva e tal, muito mais descontrolada, muito mais
nervosa, mas só que agora sem meios para poder tomar o poder, né? Recuperar o poder de alguma maneira, caso queiram em algum momento, sabe? E aí criando a concorrência para aumentar a qualidade, sabe? A ideia de privatizar, na maioria das vezes, entre outras coisas, aumentar a qualidade do serviço. É lógico que isso é muito relativo, né? Nem sempre, mas defende também a família tradicional. É aquele negócio, né? Pô, a minha família não considero que tenha sido tradicional, porque por causa de separações, etc. Mas isso não quer dizer, não é porque a minha não foi que eu desconsidere o valor, né? A família original é muito mais ainda num país historicamente cristão, né? Patriotismo eu falei, sobre religião já falei. E aí vem outras questões também, além de criação de riqueza, né, através da iniciativa privada, né, a redução da dependência do Estado, aquele negócio também, se o cara tem que ninguém, no fundo ninguém quer, todo mundo quer ser bem tratado e ninguém quer guardar fila, etc, né, ficar naquela bagunça que muitos lugares ficam, né, e também os instrumentos todos, por causa do desvio, né, ineficientes, atrasados. Eu lembro que, um exemplo, coisas públicas assim, né, sempre com material da década de 60, de 80, sabe? Nada, porque lógico, o dinheiro foi todo desviado, sabe? Então assim, o problema é tudo que o Estado é ineficiente, sabe? Se o Estado fosse realmente a cidade todas desburacadas, né, você vê assim a manutenção totalmente também desregrada, sabe? E além da ideia de independência, né? O Estado, se ele promovesse realmente, se preocupasse com a independência desse povo aí, você com certeza todo mundo ganharia, sabe? Então assim, a luta, como qualquer outro filho ou que deseja se emancipar um dia, né? Acho que cada um deseja assim se emancipar do Estado, sabe? Pagar assim sua contribuição, mas sem ter que prestar vassalagem, vamos dizer assim, sabe? Então ser de direita não é melhor nem pior do que ser de esquerda, depende dos valores de cada pessoa, sabe? O importante é que haja um debate democrático, né? Respeito mútuo e soluções para melhorar a sociedade. No fundo, todo mundo quer uma sociedade melhor, né? Todo mundo deseja uma sociedade mais justa, acho que independente de partido, sabe?